Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas e neste vídeo eu tenho o intuito de começar uma sequência de vídeos sobre programação em C, que é uma linguagem de programação muito interessante para trabalhar a lógica de programação. E eu acho bastante interessante para os que estão iniciando em programação aprender essa linguagem, pois é uma linguagem que faz você desenvolver muito seu raciocínio e é bastante interessante aprender os conceitos que estão por trás de uma linguagem de programação. Eu acho que a linguagem C é uma linguagem totalmente apropriada para isso. Então, inicialmente eu quero mostrar para vocês como eh, instalar um compilador de C que para falando de uma forma simples, um compilador ele ele vai pegar o seu código quando você fizer um código em C, eh, e esse compilador ele vai transformar a sua linguagem de programação em uma linguagem de máquina, porque o computador ele não consegue entender a linguagem que você digita, os comandos que você digita na linguagem. No exemplo que eu estou dando aqui, C, mas poderia ser outra linguagem. E aí, para você fazer com que o computador execute esse programa que você vai codificar, programar, eh, você vai precisar desse compilador. No caso do C aqui, né? Não estou falando de outras linguagens. No caso de outras linguagens, poderia utilizar algum interpretador, como por exemplo em Python. Mas estamos falando de C agora. Aqui eu trago algumas alternativas para vocês estarem instalando o compilador de C no Windows. Eu sei que muitas pessoas utilizam Windows e não gostam de utilizar o sistema Linux. Então existem algumas alternativas para vocês que utilizam Windows. E basicamente eu vou mostrar duas alternativas aqui para vocês estarem testando, mas existem várias outras. Primeiramente é o CGWin, que é basicamente um software que vai, como está dizendo aqui, ele age de uma forma como se fosse um sistema Linux. E aí a gente consegue instalar o compilador de C tranquilamente nele. E também tem a segunda opção, que eu vou mostrar aqui, que é o WSL, que aqui no sistema Windows 10, quem tem o Windows 10 pode ativar essa opção, que é a opção de um subsistema Windows para Linux, que aí você consegue instalar uma distribuição Linux no seu Windows 10. Você acessa via terminal no Bash. Aí vocês podem estar dando uma olhada se vocês querem utilizar essa opção do WSL. Vocês podem dar uma olhada tem vários vídeos ensinando como rodar um Linux dentro do Windows com o WSL. E aí vocês podem estar seguindo esses passos. Eu vou mostrar o mais simples, que é o CGWin, que basicamente você vai entrar aqui no site dos desenvolvedores. E aí tem a opção aqui de baixar o setup. Eu já baixei esse setup. E aí eu vou estar abrindo aqui para mostrar para vocês como fazer a instalação. Basicamente você clica aqui no setup, vai abrir. E aí basicamente é clicar aqui em avançar, install from internet. Aqui você vai escolher o diretório, dá avançar aqui. Aqui pode clicar em avançar também. E aqui você vai escolher um mirror para fazer a instalação. Pode escolher esse aqui mesmo, mirrors.kernel. E aí ele vai estar fazendo download. E aí basicamente vai abrir essa tela para você escolher alguns pacotes. E aí você vai estar procurando GCC, que é é, que é o compilador de C. No meu caso aqui está dizendo que não tem nada para instalar porque eu tenho o CGWin aqui já instalado. Eu acho que tem como, se eu marcar aqui na opção, deve aparecer mesmo assim, mesmo eu tendo instalado.
Pronto, aqui ó, cliquei em Full, vocês podem clicar em Pending aqui, tá tranquilo. O meu tá aparecendo que não tem nada para instalar, como eu falei, já tenho instalado. Aqui em Full, ó, vocês podem ver o GCC e G++. O GCC é o compilador de C e o G++ de C++. E aí vocês podem ver que eu tenho a versão 11.2.01 aqui. Vocês podem estar clicando aqui, escolhendo uma versão, ou até mesmo aqui em cima, onde tem current. Eu acho que se você clicar em cima assim, ó, ou new aqui, new. Se você clicar em cima aqui em new, ele já pega alguma versão do software. Então, por exemplo, aqui no GCC, você vai em GCC G++, e aqui vai estar skip, você clica duas vezes e ele vai pegar uma versão aqui. Acho que a mais recente ele já vai pegar, né? No meu caso aqui eu tenho a mais recente. E aí é só clicar em avançar. Eu acho que eu não preciso clicar em avançar porque senão talvez querer, se eu mudar a versão aqui ele vai tentar instalar por cima, mas eu vou clicar em cancelar. Vocês pegam aqui ou clicam aqui em cima para ele pegar uma versão, então vai aparecer aqui em cima no current, ou então vocês clicam aqui e escolhem uma versão aqui, ó, um tipo de versão, tá? Pode pegar a mais recente e utilizar. E clicar em avançar. E aí quando vocês clicarem em avançar, ele vai fazer todo o processo de instalação. E aí não precisa mais clicar em nada. E aí ele vai instalar o seu CGWin. Eu acho que no final ele vai pedir, vai te perguntar se você quer criar um atalho na área de trabalho. Você pode fazer isso ou não, vai do seu interesse. Beleza, eu vou clicar aqui em cancelar. Pronto, cancelei. Vou fechar aqui as opções que eu tinha mostrado para vocês. E aí eu quero mostrar uma coisa interessante. Se a gente for aqui no ícone do CGWin, quando vocês instalarem, clicar em cima, você vai abrir um terminal, uma linha de comandos para você acessar esse sistema. E aí, se eu digitar aqui, eu vou mostrar alguns comandos. Pode ser que alguém não esteja familiarizado com esses comandos, mas são comandos do Bash do Linux. E aí, vou digitar aqui pwd para saber em que pasta que diretório esse CGWin está rodando. No caso, ele está aqui em /home /lucas, que ele criou esse diretório. Quando a gente faz a instalação do CGWin, ele cria alguns diretórios padrões, como se fosse um subsistema mesmo. E aí, aqui eu tô nesse /home /lucas. Se eu digitar o comando ls para listar as pastas, os arquivos e as coisas que estão nesse diretório, vocês podem ver que não existe nada aqui. Não está mostrando nada. E aí, por exemplo, a gente vai precisar do CGWin para que ele acesse os arquivos que estão no Windows, né? No caso, por exemplo, aqui tem um programa em C que eu criei para mostrar para vocês de exemplo. E aí eu vou ter que acessar ele aqui para transformar ele em código de máquina com um compilador para ser executado, né? No caso, a criação do binário, do arquivo binário. E aí eu vou precisar acessar via CGWin. Então, o que eu posso fazer? Se eu digitar cd dois pontos, eu volto uma pasta. Eu estava na /home /lucas e agora eu voltei para /home. Vou voltar mais uma. E aqui eu vou digitar ls para listar as pastas que estão aqui nesse diretório. Vocês podem ver que existe essa pasta aqui, CG Drive. Eu vou até aumentar aqui a tela. Existe essa pasta aqui, CG Drive. Dentro dessa pasta aqui, você tem o disco que você tem no seu computador, por exemplo. Aqui, se eu for em este computador, eu tenho que colocar o C. Se eu entrar aqui em CG Drive, vou digitar cd CG Drive para entrar na pasta, digitar ls, vocês podem ver que vai aparecer o disco C. E aí, através desse disco aqui, dessa pasta aqui que ele vai me dar acesso ao disco do meu computador, eu vou poder acessar os arquivos normalmente do meu Windows. Aí, vocês podem perceber que se eu fechar aqui o CGWin e abrir de novo, ele vai voltar
para aquela pasta /home/lucas. Ou seja, toda vez que você abrir o CGWin, você vai ter que voltar aí no CG Drive e acessar os arquivos do seu Windows por lá. E aí esse processo pode ser chato, né, no começo. Ou então você simplesmente não gosta disso. Se você não salva os seus arquivos que você de estudo que você vai estudar aqui, dentro desse diretório Home, você salva, por exemplo, aqui no do Windows, e você quer acessar por lá e toda vez vai ter que ficar trocando de pasta. Então, eu trouxe aqui uma solução, eu vi aqui no Stack Overflow, que é simplesmente criar um link para essa pasta. Ou seja, aqui tem cgdrive/c, que é aquela pasta de acesso ao disco C, né, da gente aqui no computador. E aí eu posso estar digitando ln-s, colocando a pasta que eu quero criar o link, né, e dando um nome para esse link. Ou seja, se eu copiar esse comando aqui e colar aqui, vocês podem ver, se eu digitar ls agora para listar os arquivos que está em /home/lucas, na verdade ele vai criar lá aqui no diretório no barra, né? Vocês podem ver que tem aqui uma pasta C. Ele criou o link aqui. Vou mover essa pasta lá para /home/lucas, digitando o comando mvc, que é a pasta que eu quero mover, né? Mover a pasta C para /home/lucas. E aí, beleza, eu já tenho meu diretório o C de fácil acesso agora. Tá aqui, né? Toda vez que eu fechar, eu posso simplesmente abrir aqui de novo, digitar ls, e meu disco C já vai estar disponível para acesso. Eu não vou precisar estar fazendo aquele processo. Lembrando que isso aqui não é nada obrigatório. Você pode simplesmente não querer fazer isso, digitar, sei lá, cd dois pontos, voltar para o diretório barra e aí acessar pelo CG Drive. cdc, se eu der um ls, vocês podem ver que tem aqui os arquivos de programa, tudo que tem no meu Windows, né? Mas aquilo ali eu fiz para facilitar a vida, né? No caso, eu vou voltar para lá. Ou até mesmo posso fechar aqui, né? Voltar. E aí dar um ls. Vai estar lá o meu disco C. E aí é só dar cdc, ls, vocês podem ver que tem todos os arquivos, né, do meu Windows. Beleza, a gente já tem o nosso CGWin com o GCC, né, que é o compilador de C. E aí vamos dizer que eu quero acessar esse arquivo hello.c. Eu vou lá, cd users. Isso aqui é navegando pelas pastas do Windows mesmo, pessoal. cd users/lucas, que é os diretórios do meu Windows. E aqui cd desktop. Posso dar um ls para listar os arquivos e vocês podem ver que tem todos os arquivos que estão aqui na minha área de trabalho. Eu estou acessando pelo CGWin. Beleza, tranquilo. E aí eu já poderia usar o GCC aqui, ó. Aqui deu fatal erro porque eu não passei nada, nenhum arquivo para compilar, né? Mas aqui é só para mostrar para vocês que ele já está disponível. E aqui eu posso acessar todos os arquivos do Windows pelo CGWin. Beleza. Tranquilo. Aqui eu não vou mostrar para vocês como é que compila. Quando a gente for fazer os códigos eu mostro. Isso é mais o processo de instalação mesmo do compilador, que você vai precisar em todos os momentos que você for fazer o código. Você vai ter que transformar o seu código para a linguagem de máquina, para o seu computador entender aquele código, chamado de arquivo binário, né? E aí o compilador serve para isso, né? Beleza, a gente já tem um CGWin aqui, que é a alternativa para o Windows, que eu estou mostrando para vocês. E aí, eu vou mostrar para vocês aqui, eu tenho uma máquina Linux rodando, só para mostrar que se você tiver num sistema Linux e por acaso não tiver o GCC instalado, que eu acho muito difícil, que a maioria dos Linux já vem pré-instalado GCC, G++, já vem tudo isso. Eu vou abrir aqui o terminal e simplesmente vou digitar sudo apt-get install GCC.
Vai pedir a senha do administrador aqui. E aí vocês podem ver aqui que ó, GCC is already the newest version. Ou seja, eu já tenho o GCC instalado nessa máquina Linux. Mas basicamente nos Linux que você tem o apt como gerenciador de repositórios, você pode instalar com esse comando aqui. Simplesmente digitar esse comando e fazer a instalação. Provavelmente já vai ter tudo pré-instalado, porque no Linux geralmente tem o GCC. Beleza, a gente já aprendeu como instalar o compilador no Windows e no Linux. E aí, para mostrar, para acabar esse vídeo, eu vou mostrar para vocês algumas alternativas de editores de texto, ou IDEs, né? Que vão nos auxiliar no desenvolvimento do código, porque seria muito chato você ter que abrir, por exemplo, documentos, um bloco de notas, sei lá, e ter que digitar o seu código aqui sem, sei lá, ter algumas ajudas de escrita, né? Aqui você vai ter que escrever e não tem nada, né? Não tem nada para lhe auxiliar. Aqui não, a gente tem uns editores de textos, umas IDEs aqui, que vão te ajudar, vão te auxiliar aqui no desenvolvimento do código. Tem essas duas que eu vou mostrar para vocês, né? Obviamente existem várias. Tem o Sublime Text e tem o Visual Studio Code. O Visual Studio Code é uma ferramenta muito boa, completa. Você pode estar fazendo download só clicando aqui, Download for Windows. Mas nesse curso eu vou estar usando o Sublime Text, porque eu quero ao máximo. O Sublime Text às vezes dá algumas, algumas dicas de código, mas eu quero ao máximo utilizar uma ferramenta que não, vamos dizer assim, não dê tantas dicas. Você vai ter a ajuda da coloração do código, vai estar tudo bonitinho, mas você não vai ter tantas dicas de código lá, como no Visual Studio Code. Aqui também você pode instalar várias extensões, e no Visual Studio Code também. Mas eu vou estar usando o Sublime Text e aí você usa o que você achar melhor. Ou até pode usar outra IDE. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Beleza, eu vou mostrar aqui a instalação do Sublime Text. Eu já abri aqui o arquivo de setup. Você clica aqui Download for Windows, ou se for Linux, você clica em Download for Linux, vai mostrar o passo a passo do código. E beleza, eu vou dar em Next aqui. Basicamente Next, Next, Next. E acabou. Vou abrir aqui Sublime Text. Beleza, já tenho aqui o meu Sublime Text instalado. Vou abrir aqui um arquivo em C, só para vocês verem como é que fica a coloração do código, as dicas que ele dá, etc. Por exemplo, se eu digitar aqui printf, ó, ele já dá algumas dicas de função e tal. Mas isso aqui vocês não precisam se preocupar, eu só estou mostrando código simples em C. E a gente vai utilizar junto com com esse editor de texto Sublime Text, né? Beleza, pessoal. Inicialmente é isso. É, espero que vocês tenham gostado e no próximo vídeo eu sigo ensinando mais coisas sobre C. Muito obrigado.